Olá, minha gente! Começando o nosso Band Empresarial nessa terça-feira, uma terça-feira especial, já que amanhã se comemora o Dia da Mulher. Mas, na verdade, o Dia da Mulher se torna a Semana da Mulher, o mês da mulher e, quiçá, o ano da mulher, porque, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho maravilhoso e, nesse mundo empresarial, tem conseguido galgar espaços maravilhosos. Claro que muito em cima de alguns CPFs. E um desses CPFs é o que a gente vai conversar aqui hoje no Band Empresarial com a pessoa, uma amiga super bacana, mas com conteúdo impressionante, que graças a Deus é a Head da Anshan aqui na Bahia e que vai trazer pra gente muita coisa legal sobre conteúdo, sobre associativismo ao mundo empresarial. Com vocês, minha querida amiga Lilian Mariz. Prazer estar com você aqui, Lilian. Obrigada, Azevedo. Sempre uma alegria muito grande compartilhar com vocês, da Band, toda a audiência, principalmente pelo tema que nós trazemos, porque ser mulher, estar no ecossistema de negócios é sempre bem importante a gente ter essa representatividade, compartilhar conhecimento, conteúdo que gere valor para todo mundo. É verdade, é verdade. E me diga o seguinte, só para poder o pessoal pegar e entender, me fala um pouco da trajetória de Lilian, com quem a gente está aqui, tá aqui na Anshan. Que bom, então, eu me vejo desde sempre como empreendedora. E é importante falar isso porque empreender, na maioria das vezes, as pessoas remetem a um negócio, mas a gente precisa começar a empreender em si mesmo. Então, desde muito cedo, eu tive claro que eu queria sempre alcançar altos níveis. Então, eu viajei com 16 anos, fui morar fora, empreendi aos 18. Então, meu primeiro negócio foi aos 18 anos, um salão de beleza. E a partir desse lugar, fui desenvolvendo liderança. Então, algumas formações aqui no Brasil, outras fora, mas, acima de tudo, sempre muito claro a importância de compartilhar conhecimento, transbordar daquilo que eu tinha e que poderia ser transferido para outras pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha paixão sempre foi o mundo dos negócios. Que bom, Lilian. Aí me fala um pouquinho como foi a chegada de Lilian na Anshan. Claro. E para que nosso telespectador entenda o que é a Anshan. Pronto, então, eu, na verdade, nunca estive trabalhando para uma organização porque eu sempre empreendi. Foi uma sequência de indústrias e negócios, mas eu passei um tempo fora do Brasil. Então, morando no Canadá, ao retornar ao Brasil em 2020, e aí na véspera, né, entrando pandemia, de um período de transição importante, em 2021 eu fui convidada pela Anshan, que é a Câmara Americana de Negócios. Então, é uma grande ONG, eu digo sempre que é uma grande ONG muito profissionalizada. Então, é uma organização sem fins lucrativos, apartidária, com um compromisso muito forte de associativismo, que é o DNA da cultura americana. Então, nós temos mais de 100 anos, é uma instituição centenária aqui no Brasil. Fora de Washington, é a maior Anshan, então nós temos em vários países, mas nenhuma tem a robustez e a quantidade de associados. Veja que nós temos 1/3 do PIB do Brasil são de empresas associadas da Anshan, mas para além disso são aproximadamente 5.000 associados. Então, assim, por si só a gente consegue identificar potencialidade de clareza sobre o mundo dos negócios, porque só se associa empresa. Então, quando eu vejo que um ecossistema genuinamente de empresas, e empresas são feitas de pessoas, a gente tem esse grande laboratório que pode contribuir para promover um melhor ambiente de negócios. Ótimo. E como está a Bahia nesse cenário? E a gente fala tanto, eu acho a riqueza aqui da gente baiana. E o Band Empresário não é ser disso, né, gente? Ou seja, na convicção minha, Lilian, Band e de muitos outros, de que aqui a gente tem valores, que a gente tem talento, atrelado a tudo isso, uma cultura extremamente bem enraizada. Perfeito. E que tem muito que transformar nas pessoas, né? Então, como é que está a Bahia nesse cenário, você que tem a oportunidade de estar lidando aí com todo o globo? A Anshan tem essa capilaridade de estar em 16 regionais, então todos os principais centros e capitais do Brasil econômico têm uma Anshan operando. Aqui na Bahia nós temos 15 anos. E quando a gente olha para essa narrativa, a gente identifica quais são as potencialidades da Bahia. Então eu vejo que nós temos muita competitividade, temos sim qualificação, sobretudo natural da Bahia.
Nós tivemos a oportunidade de entregar um projeto muito importante, o Bahia Avança, em 2022, e a gente conseguiu identificar ali 3 grandes pilares econômicos da Bahia que a gente talvez não estivesse comunicando bem sobre isso. Então, mineração, agronegócio, energia são grandes vetores econômicos do nosso estado. E às vezes a gente, no próprio ecossistema da Anshan, sentia a ausência da representatividade baiana. E aí é que vem esse meu entusiasmo de querer levantar essas lideranças, de provocar elas para ter essa representatividade no cenário nacional e também no cenário internacional. Porque como Anshan, nós temos uma relação bilateral, Brasil e Estados Unidos. Então, identificar oportunidades, identificar o protagonismo dessas empresas baianas que fazem um bom trabalho, que têm total capacidade de competir no cenário nacional e internacional. É por isso que a gente faz o que faz aqui e busca comunicar isso de forma assertiva. E aí me fala um pouquinho, você fala que tem a visão lá dos Estados Unidos, claro, Sim, com suas boas práticas e quantos anos de frente, por vezes, né, de cases e tudo mais. Mas a gente vê também com a robustez, você falou aí, do agronegócio. E aí você fez o avanço e a gente vê uma situação completamente, às vezes, distinta do que a gente consegue ter a visão daqui, que é ir visitar o Oeste, visitar Luiz Eduardo, Barreiras e ver como aquilo está funcionando, né? E funcionando tão bem. Tão bem. E, por vezes, pouco comunicado, com exceção aí agora, tem alguma divulgação do agro, mas se a gente for trazer isso para mineração, como você bem cita, um mundo de oportunidades que tem para os empresários no seu ecossistema de todos os tamanhos. Perfeito. E que por vezes não é notório, não é sabedor. Às vezes a gente olha a energia e pensa que só grandes conglomerados vão poder fazer uso. Verdade. Esse é um tema extremamente importante que a gente identificou uma oportunidade de aproximação. Eu acho que a palavra que a gente consegue explicar isso de forma muito assertiva é como aproximar essa pequena e média empresa desses grandes grupos operacionais que têm operações grandiosas aqui na Bahia e que podem somar. E para isso é que nós da Anshan, como exemplo, temos 3 grandes pilares, que é conexão, conhecimento e transformação. O que é que eu faço? Eu pego esse médio empresário e digo assim, olha, existe esse mundo aqui que talvez você ainda não conheça. Deixa eu potencializar você e todo o seu time para que vocês possam expandir repertório de práticas. E aí eu vou dar um exemplo bem prático para a gente poder chamar a atenção desse empresário que está assistindo aqui o programa, que você talvez esteja perdendo a oportunidade de negócio por falta de clareza. Nós sabemos hoje uma agenda que é transversal e que já está para todo mundo, que é a ESG. ESG. Essa é uma agenda, Azevedo, que não é moda, que não é nova, mas que é crucial. Se você não se enquadra aos protocolos ESG, você não consegue acessar recursos, você não consegue acessar grandes organizações e corporações, porque existem critérios básicos hoje que são sine qua non para você fechar negócio. Então, o objetivo nosso é transbordar conhecimento, promover conexões, como foi esse grande evento, que inclusive teve a participação e cobertura de vocês aqui, muito grata por isso mais uma vez, mas para poder mostrar, caramba, existe essa oportunidade. Aí você deu o exemplo do Oeste da Bahia. Eu, particularmente, fiquei impressionada. Você teve lá, Eu passei uma semana no Oeste da Bahia e eu fiz, meu Deus, essa potência aqui e a gente não conhece. Então, é de um tudo, não é exclusivamente pensar, eu não sou do agro. Você não precisa ser do agro, mas você faz uniforme, você tem equipamentos, você tem infinidade de prestação de serviço que você pode estar ali atendendo indústrias de potência aqui dentro da Bahia e está perdendo oportunidade. E vou lhe dizer, Lili, eu quando visitei o Oeste, eu não fui nem visando o agro, fui visitando o mercado imobiliário. Olha só. Que o mercado imobiliário estava lá de alguma forma. Quando eu cheguei lá, vi que as oportunidades eram gigantescas e para todos, vai desde a pecuária, o agro, etc. Tudo. E como está dizendo, vai desde quem queira fazer uma boa escola, educação está lá voltada para poder fazer. Hotelaria. Serviço, hotelaria. Então, é repleto de coisas, mas às vezes a gente fica preso. O Brasil, pela sua própria dimensão, e a Bahia, notadamente também, que é um pouco parecido, acaba, de alguma forma, nos restringindo a ficar muito urbano e, com isso, dificultando as oportunidades, né? Então, eu acho muito bacana quando vem um Anshan e como vem pessoas como você, que, na verdade, vem para poder dar essa divulgação, de alguma forma, informar. E vai sempre contar com a gente, viu? Obrigada. Contar com a gente para a gente poder estar divulgando isso aí. E aí você vem com alguns propósitos, ou seja, você falou aí de ESG. Quais são os grandes pontos
do ambiente, da sustentabilidade, da governança que você vê que esteja, de alguma forma, ainda carente? Porque eu me lembro que a gente conversando outro dia, você dizendo, não, Azevedo, olha, o dinheiro não falta, o que falta é um bom projeto exatamente. E que envolva as práticas modernas. Perfeito. É exatamente esse o lugar. O objetivo, e aí eu vou tocar no governança, porque a gente precisa ter clareza, não dá mais para não trabalhar sem ter transparência. Transparência é algo, e isso vem através de processos, métodos e gestão muito bem desenhada. Então a gente precisa desenvolver a liderança. Por mais que a gente diga, não é top-down, não é de cima para baixo, o líder vai dar o tom de voz que aquela operação precisa acontecer para poder ela ganhar realmente posicionamento estratégico. Então a gente precisa sim de liderança sistêmica, de visão estratégica, porque a partir desse lugar você consegue desenvolver todo o ecossistema da empresa para que ela entenda que o jeito de fazer mudou, o mundo mudou, o comportamento do consumidor mudou. Como é que nossa empresa não vai mudar? Exatamente. E a gente precisa mudando o mindset. A mente estava, você falou assim, porque a gente fica restrito a essa ambiência. A ambiência é crucial para a tomada de decisão e você mudar o seu jeito de ver as coisas. E essa diversidade, Lilian, também causada, ou seja, a miscigenação, essa coisa toda de vir cabeças diferentes e as diferentes gerações, Perfeito. né? Esse ambiente, se você não convive com tudo isso, você vai ficar... Você tá fora! Tá fora! Tá Eu brinco fora. muito dizendo o seguinte, se você não quer mudar, se não quer se acostumar à mudança, se acostume à extinção, porque Perfeito. Não vai ter outro Adorei caminho. sua frase. Vou usar, hein? Vou usar. Vou dizer, foi minha amiga, você vai... Mas você trouxe aí uma realidade necessária. Não dá para aceitar e dizer que é um modelo só. Nós precisamos... Inovação vem da diversidade, não é verdade, Azevedo? Exato. Então, eu não tenho como inovar quando eu não tenho perspectivas diferentes de algo. Então, a gente precisa, sim, da geração Z, da geração Y, do X, dos milênios, porque essa diversidade que vai gerar inovação. E quando a gente consegue expandir esse olhar, a tomada de decisão fica mais fácil. Eu tenho provocado muitos empresários a estarem saindo um pouco das suas bolhas. E quando eu falo bolhas eu sou do agronegócio. Não, vem participar de um evento nosso da Anshan, vem assistir o que a mineração está fazendo, vem assistir o que a indústria da energia está fazendo, o que o pequeno e o médio empresário faz de forma mais ágil do que você, empresa robusta, conservadora. Esse mindset de startup é muito importante ter por perto. Que galera jovem é essa que traz inovação, agilidade? Eu brinco sempre assim, start and up. Às vezes essas empresas mais conservadoras, o time delas é mais prolongado, né? A linha do tempo é mais prolongada. Elas perdem a oportunidade de estar engajando com um ecossistema ágil. Então, minha palavra de ordem agora é adaptabilidade. Porque não é só sobre se adaptar, você tem que se adaptar de forma ágil. E, acima de tudo, trazendo a essência humana. Porque esse é o grande desafio de liderança. Você lidera aí grandes grupos e eu sei o quanto desafiador é gerir pessoas. Eu acho que é uma grande habilidade hoje, que não é mais aquelas skills que a gente está tão acostumado não mesmo. A gente tem que trabalhar isso de maneira muito forte. E aí eu vou trazer um adereço para aqui, para a nossa conversa, que sem dúvida não é amanhã, Dia da Mulher. E aí a gente quer trazer isso um pouco, você, Lilian, nesse contexto. Ou seja, como é que está realmente a mulher nesse cenário? Quantas Lilians você consegue, sendo uma capitalizadora de empresas, ver gerindo, sendo a head de um processo desse que envolve tantas mudanças e tantas transformações? Você não vai responder isso agora, não. Você vai responder daqui a pouquinho, que a gente vai com um rápido break e vai voltar a conversar com Lilian Marins, head da Anshan aqui na Bahia e que está trazendo muita coisa legal. O conteúdo é isso aí, é Band Empresarial. Fique com a gente. Pronto, minha gente, estamos de volta aqui com o nosso Band Empresarial, rapidinho, conversando com Lilian Marins, head da Anshan aqui na Bahia, conversando um bocado de coisas sobre empreendedorismo, associativismo. E agora vamos falar o seguinte, sobre a questão do papel da mulher. É isso aí, Lilian, ou seja, consegue se ver, você que tem essa capitalização de empresas, pessoas de liderança, mulheres fazendo papel, ou às vezes a mulher está procurando sarna para se coçar, como a gente fala, querendo fazer de tudo. Adorei sua colocação, porque às vezes a gente está procurando, mas é necessário. Nós precisamos de referência feminina.
Por que, Azevedo? Porque, na verdade, as referências que nós temos hoje, na sua maioria, a representatividade feminina ainda é muito pequena. E é importante falar que o aspecto que eu estou trazendo aqui é genuinamente de se identificar nesse lugar. Porque existem mulheres que não se identificam em liderança e está tudo bem. Mas uma vez em que você percebe que você tem um poder de influência, que você é geradora de valor e que você tem a capacidade de liderar, você precisa assumir isso, sobretudo, para gerações que estão chegando. Verdade. Porque durante muito tempo, nós mulheres só tivemos referências de sucesso no mundo dos negócios de homens. E aí, inevitavelmente, num processo inconsciente, essa mulher modela o homem para alcançar esse sucesso. E o que acontece com essa mulher? Ela chega lá e diz, não é isso que eu quero para mim. É sobrecarregado, é difícil, é desafiador e eu abro mão de outros papéis que são importantes da mulher, que é o casamento, que é a maternidade, que é gerir esses múltiplos papéis. Eu digo que nós mulheres somos mulheres MP. E o que é esse MP? Múltiplos papéis. Como integrar esses múltiplos papéis, que é a essência. E por que eu acho que tem espaço para a mulher do mundo dos negócios? Porque esse é um talento nosso. Com todo respeito e honra a vocês, homens, mas nós, mulheres, temos esse talento de conseguir concatenar todas essas atividades, de conseguir gerenciar isso de forma muito peculiar, porque nós somos, na essência feminina, nesse lugar. Mas daí não vim, como recentemente, muito na moda, uma colega nossa, Jéssica, foi externou que ela estava de burnout e, de alguma forma, por esse mundo de exigibilidades que ainda não se consegue fazer um equilíbrio, uma homogeneidade tranquila para dizer, olha, esse tempo eu gasto nisso, tal. Tem que ter muita vigor, muita segurança, porque do outro lado há sempre a cobrança. Ela, a mulher que está me comandando, então, nossa, eu vou ter que dar o melhor de mim, mais tempo para poder convencer esse Zé aí de que eu sou capaz. E aí começa esse grande loucura. Dilema. Então, o que é que Lilian me dá de dica para a nossa telespectadora que está nos ouvindo nesse mês da mulher, que por sinal a gente vai ter um evento muito bacana na Federação do Comércio, que o Band Empresarial estará lá, claro. Com certeza a Lilian também, e a gente vai estar fazendo um negócio bem bacana voltado para vocês, mulheres, que eu sou masculino, mas tenho que concordar com tudo, porque vocês são diferenciadas. Mas me diz, Lilian, que é dica? A dica principal que eu tenho para dizer para você, não se perca da sua essência feminina. É ela que vai trazer a maestria para você alcançar o próximo nível. Na maioria das vezes nós estamos vendo lideranças que são homens vestidos de saia. E é esse o ponto que eu quero trazer para você, mulher. Não abra mão da sua essência feminina. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, sem dúvida nenhuma, autoconhecimento, porque dizer não também é inteligência. Devagar também é movimento. Às vezes a gente quer colocar a cadência do nosso ser na referência que a gente tem. E existe aí uma diferença muito grande de experiência, porque nós somos o acúmulo de experiência que nós temos. Então, é preciso ter um nível de clareza muito forte e tá tudo bem dizer, esse aqui eu não vou pegar, não é minha. Porque não é minha, eu confio em você. Então, tem a questão do delegar, que é importante. Nós, mulheres, precisamos abrir mão também, mulher, você precisa prestar atenção nisso, de querer fazer tudo. Tá tudo bem dividir tarefas, tá tudo bem pedir ajuda. E quando você começa a se despir desse lugar de Mulher Maravilha, porque só quem sobra somos nós, você começa a ter a integração. E aí vem a minha frase que eu quero deixar para todas elas que estão nos ouvindo. Sucesso sem realização é igual a fracasso. Tenha cuidado, porque às vezes a gente busca sucesso de uma forma desesperada e quando chega lá a gente vê, mas cadê minha realização? Exatamente. Então é buscar esse equilíbrio, essa integração da essência feminina, da realização profissional, mas entendendo que tá tudo bem, não tá bem em você dizer, esse aqui eu não vou pegar e tá tudo bem. Essa é a grande briga. O sucesso, ele é muito... ele é muito podador, ele é muito escravizador. Perfeito. Né? Ou seja, até porque a gente sempre conjuga o sucesso, apesar de não ter uma linha de tempo, ele no passado. Então eu tive sucesso, eu sou de sucesso, verdade. Mas você está tendo que o tempo todo está correndo para que ele se mantenha. Isso nos deixa num momento extremamente conflito. O homem também passa por muito isso. por essas agonias e é a Mulher Maravilha e é o super-homem. É verdade. Né? Então, recentemente a gente estava conversando com uma das colegas lá de exercício, de treinos e tudo mais, e ela dizia, não consigo fazer esse treino tal horário. E não tem que ter um conflito com relação a isso, mas as pessoas entendem como aquilo sendo uma fraqueza. Então, isso é um mundo empresarial também, tem nos ensinado muito isso, né? Ou seja, o
mundo empresarial, de alguma forma, o esporte, as vinculações e as interações sistêmicas fazem com que a gente cada vez mais entenda que a gente é um ser humano que convive desses vários ambientes, entre eles o profissional. Muito bom. Eu falo, a minha vida profissional, minha vida pessoal, caramba, você tem uma única vida. Você foi a faísca divina que deu certo. Já está tudo bem ser quem você é. O que você tem que fazer é equalizar esses múltiplos papéis para ser um atleta de alta performance, para ser um executivo, para ser um empreendedor. E dentro desses múltiplos papéis, qual é a essência? Qual é o seu legado? O que é que você vai deixar para o mundo? Quando eu começo a ter esse nível de clareza, e aí por isso o autoconhecimento é sem dúvida nenhuma um caminho que todo mundo precisa buscar, é sem dúvida nenhuma você saber qual é a contribuição que eu deixo para o mundo. E para quem aceita e assume o lugar de liderança, a responsabilidade é maior, porque não é só sobre você, é sobre o que é que eu gero de impacto no outro. Então, a mulher é necessária, nós temos essa habilidade. Eu prego muito sobre a elegância do feminino no mundo dos negócios. Ele transita, é fluido, não precisa brigar. Contra resultado, não há argumento. Chegue de forma elegante. Mostre o seu tom de voz, integre o que você precisa gerar de valor. Lilian, é difícil pra caramba, é por isso que a gente tem tão poucas mulheres em cargo de liderança. É muito difícil. É por isso que, mulher, se eu abrir o seu espaço, pega a outra na mão e leva com você. Mas de forma muito elegante a gente consegue trazer um tom de voz da frequência feminina que é necessária do mundo dos negócios. E aí, só para caminhar aqui, para concluir essa fala minha, eu não posso deixar de falar as competências da nova era, Azevedo. O que é que essas competências da nova era elas pedem? Ela pede habilidade de multitarefas, escutativa, paciência e resiliência. Me diz quem mais tem isso do que não a mulher? Não existe, não existe. Concorda não existe. comigo? Plenamente. Então, quando eu paro para analisar futuro, e aí eu que sou pesquisadora também do comportamento das mulheres no mundo dos negócios, eu vejo os skills, as competências e habilidades necessárias e digo, caramba, isso tudo a mulher tem. Nós já temos por natureza. Então, genuinamente, eu acredito que nós não podemos fazer isso sozinha. Precisamos, sim, de homens ativos, porque o homem tem a força, o homem tem a ousadia, o homem tem um apetite ao risco, o homem ele é mais corajoso no sentido de ir lá e enfrentar o que precisa ser feito, mas a mulher é mais estrategista. A mulher, ela bate com elegância, ela consegue conduzir e contornar. Então, esse movimento de ter mulheres e homens caminhando junto, para mim, é um processo de integração necessária para o mundo dos negócios. Eu não consigo me imaginar gerindo negócios, projetos sem ter a figura masculina do lado, porque vocês são essenciais também. Então, no Dia da Mulher, é para chamar a atenção que não é sobre um ou outro, é sobre os dois. Os dois caminhando junto. Que bacana. E veja que mensagem legal, e a gente fica aqui de alguma forma sendo provocado, porque às vezes a gente fica nisso, no nosso mundo corporativo, quando a gente olha, ou a gente está cercado só de homem, ou a gente está cercado só de mulher, e que na verdade é essa interação, é essa diversidade, essas provocações, e cada um com as suas habilidades que vão fazer uma melhor empresa, podem ter certeza disso. Ô Lilian, me fala o seguinte: quais são as perspectivas 2023 aí, como se diz na Bahia, erroneamente, né? Porque a gente vive uma economia pulsante, janeiro e fevereiro também, mas o ano começou, de como é que você entende que ele vai se comportar, quais são as perspectivas que você está vendo empresarial lá dentro da Anshan para 2023? Perfeito. Nós tivemos o lançamento do Plano de Voo, é o nosso principal projeto do ano para startar análises econômicas, e a gente sabe que o empresariado baiano, não só, Brasil e baiano também, vivem dois grandes medos, que é a insegurança econômica e a insegurança jurídica dentro do seu mundo corporativo. Então, o que eu percebo é que cada vez mais o empresariado ele vai precisar se movimentar, sair dessa zona de conforto que a gente sabe que o empresário nunca está. Nunca está. Mas a minha provocação no Brasil, então? Nunca. Mas a minha provocação é extrapole as suas fronteiras. A capacidade de cocriação com outras indústrias, com outros empresários, genuinamente fazer network intencional. Porque network não é eu troquei cartão com você. É entender, dentro do seu business, qual o modelo de negócio que você faz que deu certo e qual que não deu certo. E esse é o ecossistema nutritivo que nós da Anshan temos. Netwaving, né? Netwaving, é exatamente o que eu ia falar agora, o Netwaving. Então, essa onda de transformação precisa estar no mindset do empresariado baiano, para que a gente não fique para trás.
Então, assim, existe um risco, existe um temor, mas, como eu falo, empreendedor a gente não forma, a gente informa, porque a pessoa já nasce, né? É ousada, é corajosa, está ali disposta, aceita cair, subir, descer. Mas, acima de tudo, é entender que você vai precisar se movimentar. Não dá para ficar parado. E cada vez mais, Lilian, com gestão, com tecnologia, Muita. com modelos de gestão diferentes, porque, como a gente já conversou também, ou seja, o feeling deixa para Morris Albert com a música dele, mas não dá mais. Não dá mais para conviver desse tipo. A gente passou muito sucesso de pessoas extremamente bem-sucedidas e que mudou um modelo antigo, mas isso hoje para conviver vai ser achar agulha no palheiro. Então, essa provocação, a Anshan está promovendo novos eventos? Sim. Qual é a ideia de novos eventos para que possa, de alguma forma, trazer isso para que a gente possa fazer isso? E se existe essa quebra de fronteira citada por você? Eu, recentemente, em uma das empresas, a gente saiu da Bahia. A gente foi trazer um trabalho que, teoricamente, era o mesmo em outro estado. E um estado com culturas parecidas, porque Rio de Janeiro, praia e tudo mais. Nossa, a diferença... Absurda. 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 Tá aí, você é um exemplo claro, contando aqui o que precisa ser feito. E aí, tivemos que se moldar e não sei o quê, eu me lembro, meu Deus. E da mesma forma com a Remax, quando a gente veio, que trouxe, que tem que espalhar pelo Brasil todo. Mas se você for criar um modelo para cada lugar que você vai, você não consegue. Então, qual é o caminho? Esse tal desse equilíbrio, esse tal desse busca que nos deixa um pouco doido, né? Porque imaginar a mudança já é desconfortável. E a mudança, a pessoa realmente trava. Então, a provocação que a gente faz, e como Anshan, você perguntou, nós temos uma agenda já do ano toda provocativa, pautada, como um grande hub, como um grande antecipador de tendências. A gente terminou vindo tudo o que está acontecendo no Brasil. São 16 regionais. Então, dito isso, a gente consegue entender as necessidades em desenvolver produtos e serviços. Então, nós temos missão para Israel, que vai acontecer em maio. Onde a gente vai realmente montar um grupo de empresários que querem entender o que está acontecendo, esse limitar de fronteira. Porque às vezes é só de um estado para outro, mas você precisa visitar a sua indústria em outro país. Como é que eles estão se comportando? O que é que está acontecendo de inovação? Então, a gente tem, desde projetos como esse, de uma missão para Israel, nós temos missão para os Estados Unidos, vai ter uma missão para Miami, para poder entender de específicas indústrias e empresários, bem como coisas que a gente faz regionalmente. Então, a nossa agenda aí de conglomerado de CEOs, vários CEOs de indústrias diferentes sentados, vivendo imersão de um dia para falar de estratégias de negócio. Imagina o que é que não sai de um lugar como esse. Fábrica de boas ideias. De fato, nós temos uma agenda provocativa e o que é mais importante, a gente entende que não é só para o head essa entrega de geração de valor. Precisa ser uma cadeia transformacional para todo mundo da empresa. Então, temos o Netflix da gestão, que é um aplicativo que nós usamos, onde você tem ali acesso a conteúdo. Nós temos todo um ecossistema de estratégia, que são os nossos comitês. Dentro desses comitês, a gente consegue transbordar diferentes práticas, e essas práticas permitem que você consiga levar cases de sucesso, como esse que você acabou de falar, para a sua empresa. E, a partir desse lugar, a gente vem provocando as pessoas a se movimentarem. O importante é entrar no fluxo. É verdade. Tá vendo aí, minha gente? Dia da Mulher amanhã, mês da mulher, mas também mês de uma executiva fantástica, Lilian Marins aqui, que nos brindou com sua presença aqui no Band Empresarial. Lilian, eu quero agradecer por demais. Que papo fluido, que papo gostoso. E é assim que a gente vai vendo que cada vez mais realmente as mulheres estão ocupando os seus espaços. E a gente, com certeza, e elas também agradecem a pessoas como você. Então, é isso, e conte sempre com o nosso Band Empresarial aqui para você trazer todas as informações que você queira. Muitíssimo obrigada pelo convite, Azevedo. É sempre uma alegria compartilhar que há espaço, que tem muita coisa acontecendo na nossa Bahia. E estou à disposição sempre para servir todas as pessoas que entendem que o negócio, na verdade, ele existe por um motivo. E é esse motivo que a gente quer contar para o mundo. Então, a convidar mais mulheres a assumir o seu protagonismo. Vamos ter um evento, como você falou, da Fé Comércio, dia 18, que é direcionado para as mulheres empresárias. Vai ser uma imersão linda. E quero muito conhecer essas mulheres que já estão fazendo a diferença para que juntas a gente consiga gerar ainda mais valor no ambiente de negócios da nossa cidade, do nosso estado. É isso aí, gente. Nosso Band Empresarial termina nessa terça-feira, mas terça-feira que vem, 13h30, estamos aqui na tela da Band para poder trazer mais coisas sobre o mundo empresarial. Eu sou Azevedo Filho,
Fique com a gente.